são bem legal. Respondam, por favor, gente, participem. Vamos lá. Essa primeira questão, né? Qual fase da herpes vírus tem um potencial contagioso, né? Gente, a herpes vírus, a gente sabe que existem 4 fases da herpes vírus. Qual é a primeira fase? Estresse. Alguém poderia me dar um exemplo de um estresse que poderia levar ao aparecimento de herpes? TPM. Isso, TPM. Depois da minha fase de estresse, eu tenho a minha fase de comichão ou fase prodrômica. Essa fase prodrômica, imunidade baixa também, Luiz. Essa fase prodrômica é uma fase que já começa uma vermelhidão, uma coceirinha, uma dormência, tá? As lesões já estão se preparando para aparecer, certo? No caso da resposta dessa questão, qual seria? Fase de lesão. Isso, exatamente. Onde vai ter as minhas vesículas, minhas bolhas, periorbital, olha, peribucal. E essa fase ela tem uma alta virulência, né? Ela tem um alto teor de vírus. Então, é uma fase que tem um potencial contagioso. Já a minha fase de latência é quando o vírus... Tá cortando. Tá cortando, gente, meu áudio? É só pra mim, gente. Pra mim não tá Vale, meu cortando, Deus do tá céu. normal. Aqui tá normal, aqui tá normal. Eu tô em cima do roteador, justamente pra evitar isso. Mas eu vou falando mais Pois eu vou devagar. sair e vou voltar. Certo? Vou falando mais devagar. Então, gente, a resposta seria fase de lesão. Aí uma pergunta pra vocês, gente. Quais fases seria melhor o uso do aciclovir, que é o medicamento? Comichão. As 2 primeiras, exato. Eu posso usar tanto na minha fase de estresse, é aquela pessoa que sempre, quando vai à praia, um exemplo, né? Sempre eu vou pra praia, sempre eu tenho aquela exposição solar, que é um tipo de estresse, sempre aparece vesículas de herpes na minha boca. Então, antes de eu ir pra praia, antes do meu estresse, ou mesmo lá na praia, eu já posso começar a passar o medicamento, que é o aciclovir, tá? E aí eu já posso evitar o aparecimento de lesão. Certo, gente? Então, tanto na fase de estresse como a fase de comichão, é a melhor fase de empregar o medicamento. Deu para entender, gente, a primeira questão? Vou passar. Deu sim. 2, né? Qual o nome, gente, do processo importante que acontece na replicação do vírus do HIV? Crossing over, gente, não, né? Crossing over acontece lá nos nossos cromossomos, né? Tem nada a ver. Endocitose, também não. Síntese proteica por DNA polimerase é mais vírus de DNA, tá? O HIV é um vírus de que tipo? RNA, ele é um retrovírus, né? É um RNA. Então, o nome do processo é a transcriptase reversa, né? Como é que acontece? Como é isso? O vírus do HIV, que é um vírus de RNA, ele vai jogar dentro das células, né, o seu RNA viral. Esse RNA viral, ele sofre uma transcriptase reversa, ou seja, ele vira DNA viral. Aí esse DNA viral, ele acaba se incorporando com o DNA da célula. E aí esse incorporamento, né, começa a sintetizar proteínas, sintetizar mais RNAs, né, virais, e assim esses RNAs virais se multiplicando em outras células. Por isso, gente, que o vírus do HIV, ele é altamente replicativo, justamente por conta dessa transcriptase reversa. Certo? Vou levar como sim. Vou passar. Gente, participem, tá? E qualquer dúvida, a gente pode falar, eu repito, tá? Qual dessas características não é das células procariontes? E aí, gente, quais dessas características não é uma célula
não é uma característica das células procariontes, né? A ausência de membrana Não possui nuclear. carioteca. Isso, presença de carioteca, que é a mesma coisa de membrana nuclear. A gente tem uma ausência de membrana nuclear, sim, nas procariontes. A gente tem parede celular de peptídeo glicano. A gente tem uma membrana plasmática sem colesterol. Qual é o tipo de célula que tem membrana plasmática com colesterol, gente? É o contrário de procariontes. Qual é? Eucariontes. É a nossa, eucarionte? Isso, isso. Então, a falsa seria presença de carioteca, né? As células procariontes, como o nome já fala, ó, pró vem de primitivo, gente, ó. Não vai existir essa proteção da carioteca. Amiga, isso do colesterol é só uma questão de ter ou não ter. A membrana plasmática dos procariontes tem todas as características da eucariontes, só não tem o colesterol. Então, tem a ausência do colesterol, certo? Já na membrana plasmática dos eucariontes, eu vou ter a presença do colesterol. Só essa diferença mesmo que tu precisa saber. Deu para entender, gente? Essa ela é bem fácil. Essa aqui vocês devem saber assim na ponta da língua. Vou passar. Qual desses itens é um tipo de controle microbiano químico? Álcool 70%. Alguém poderia me dizer outro exemplo de controle microbiano do tipo químico? Ninguém. Cloro também. Tem um que é muito usado dentro do consultório odontológico, antes de cirurgias odontológicas. Quem removeu o siso teve que tomar depois e fazer o bochecho. Qual é o nome? Clorexidina. Clorexidina, exatamente, exatamente. A esterilização por autoclave é do tipo físico, né? Gente, uma pergunta. Qual é a temperatura e o tanto de tempo da esterilização na autoclave? 121 graus, quantos minutos? 15 minutos. Isso mesmo, Suela. A chama direta é um exemplo, é aquilo que a gente usou naquela nossa prática de coloração. Aquele bico de Bunsen é um tipo de chama direta. E eu tenho a estufa, que também pode ser usada na desinfecção de alguns instrumentais odontológicos. Porém, essa estufa, ela é capaz, gente, de remover bactérias que produzem endosporos? Sim ou não? Não. Qual é a única que consegue remover a autoclave? Tá, gente? A autoclave. Posso passar? Pronto. Verdadeiro ou falso? As penicilinas agem principalmente nas bactérias gram-positivas, por conta da parede celular ter mais camadas de peptídeo glicano. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Isso, verdadeiro. Gente, essa penicilina, né, esse antibiótico, ele vai ter uma afinidade pelas pontes cruzadas e pontes laterais. Quais tipos de bactérias vai ter mais presença de pontes laterais e pontes cruzadas? Justamente a minha gram positiva. Então, a minha penicilina acaba tendo uma atração maior pelas gram positivas. Deu para entender? Vou passar, tá, gente? Qual medicamento é o mais indicado para o tratamento de candidíase pseudomembranosa? Gente, eu coloquei essa, é bem óbvia, tá? Qual é? Miconazol. Só o começo você já mata. Micose. Micose, né? Miconazol, tá? Amoxicilina, alguém sabe o que é esse remédio? De qual classe? Antibiótico. Isso. Paracetamol, alguém sabe de qual classe é?
Analgésico? Isso, ele é um anti-inflamatório analgésico, tá? O paracetamol, ele é um analgésico. O tratamento, gente, ele se dá apenas pela remoção das placas brancas dessa infecção de candidíase? Não. Alguém poderia dizer por quê? Eu quero que abra o áudio e explique, gente. É fácil essa. E eu falei na monitoria. É caso o paciente sente uma ardência quando vai ter a raspagem? Não só isso, né? Mas o tratamento ele se dá também pela remoção das placas brancas. Mas não só isso. Tem uma característica que esse fungo ele adquire. Qual é a forma que ele adquire? Que ele consegue penetrar tecidos mais profundos. Isso aí, ele consegue penetrar tecidos mais profundos. Mas por quê? Porque ele vira uma pseudo-hifa, certo? Ele é do tipo levedura, porém ele consegue adquirir uma forma de pseudo-hifa. Então, além da minha remoção dessas placas brancas, eu preciso passar o medicamento. Esse miconazol, ele é um medicamento que vai ser usado entre 7 a 14 dias. A gente também tem a anistanina, né? Que é outro medicamento, tá? Foi falado em aula, eu acho, né? Posso passar? Qual desses itens não corresponde a uma predisposição à candidíase oral? Hipertensivos. Exatamente. Vamos lá. Qual a relação da diabetes com a candidíase, né? Muita gente me procurou esses dias para saber essa relação. Anota, porque é questão de prova, certo? Posso falar o porquê da relação? Primeiro, pacientes com diabetes, eles têm um alto teor de glicose no sangue, certo? Esse alto teor de glicose, ele leva a vários malefícios. Dentre eles, eu vou deixar a minha saliva ácida, eu vou deixar o meu meio bucal ácido, ou seja, eu vou propiciar que a minha candidíase ela seja evidente. Outro motivo, pacientes com diabetes, eles têm imunidade baixa, justamente por conta desse alto teor de glicose no sangue. Então, eu baixando minha imunidade oral, eu vou tirar qual anticorpo que é importante na proteção, gente? Qual é o nome do anticorpo? IgE, IgA. IgA, isso. Então, eu diminuindo o meu IgA, eu vou propiciar o aparecimento de diversas infecções. A gente sabe que pacientes diabéticos, eles geralmente apresentam vários tipos de infecções. Então, isso é mais uma causa. Pacientes com diabetes têm mais riscos de infecções. Certo, gente? Deu para entender a relação? Pacientes submetidos a quimioterapia e radioterapia, né? Tanto pelo fato que eu vou diminuir meu sistema imunológico, tanto pela consequência da radioterapia de cabeça e pescoço, né? Que é principalmente a xerostomia, né, gente? O que é essa xerostomia? Alguém sabe? Boca seca. Isso, exatamente. E pacientes que usam prótese removível. Gente, essa aqui não é para ninguém marcar, porque essa é a principal predisposição para candidíase oral. É pacientes que usam prótese removível. Certo, gente? Deu para entender essa questão? Vou passar. O risco do cirurgião dentista contrair o HIV dentro do consultório odontológico é mais fácil do que contrair o vírus da hepatite B? Verdadeiro ou falso? Gente, essa questão eu errei. Não era para ser mais fácil, era para ser mais perigoso do que contrair o vírus da hepatite B. É mais perigoso, gente? É mais, tem mais incidência do HIV do que a hepatite? Não, tá, gente? Por quê? O HIV, gente, quando ele é expelido em cima de uma superfície, ele morre em segundos. Já a hepatite B, não. A hepatite B, gente, ela pode durar
até uma semana em superfícies, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado no atendimento de odontológico em pacientes com hepatite B. João Vitor, será que eu vou atender pacientes assim? Com certeza. Na clínica de PNE é só o que a gente vai pegar, né? É pacientes com hepatite B em fila de transplante de fígado, certo? Deu para entender? Vou passar. Então é importante a vacinação, né, gente? A vacinação da hepatite B. Quando vocês forem entrar na clínica 1, eles vão exigir, tá? Hepatite B, as 3 doses e o exame para ver se você criou anticorpos, certo? Posso passar, né? Quais desses processos de obtenção de energia as bactérias presentes nas cáries realizam? Fermentação, exato. Como é esse processo de fermentação, né? Eu vou ter a minha glicólise, eu vou quebrar aquela glicose, eu vou quebrar aquele açúcar e vou formar piruvato. Isso vocês sabem, tá? Na nossa obtenção de energia, esse piruvato ele entra em um ciclo. Como é o nome desse ciclo, gente? É o ciclo de Krebs. Isso. O ciclo de Krebs, ele acontece quando eu tenho a presença de oxigênio. Mas as minhas bactérias da cárie... Gente, isso aqui é metabolismo bacteriano do biofilme, tá? As minhas bactérias da cárie, elas vão pegar esse piruvato e vão para o processo de fermentação, que é produção de ácido. Qual o nome do principal ácido? Qual o nome, gente, do principal ácido produzido que tem isso, lático ou acético, tá, gente? Os dois. Mas o lático é o mais importante no processo de desmineralização do dente. Deu para entender essa parte? Fotossíntese não e quimiossíntese também não. Certo? Posso passar, gente? As procariontes possuem organelas? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. As minhas procariontes, elas possuem até uma organela. Qual é a organela? Ribossomos. Só que ela é muito primitiva. Então, muitos autores não consideram que ela tivesse organelas. Deu para entender, gente? Pronto. Verdadeiro ou falso? O catabolismo é a quebra de compostos orgânicos complexos em compostos mais simples. Exemplo, quebra de açúcares. Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro. Um exemplo, gente, de catabolismo é o meu processo de glicólise. Concordam? Eu vou pegar uma molécula grande e vou quebrar em uma molécula menor. Já o anabolismo, ele é o contrário. Ele pega compostos menores e juntam, certo? Exemplo, formação de proteína. Qual é a unidade das proteínas, gente? Começa com A. A unidade funcional. Aminoácidos. Então, eu vou pegar vários aminoácidos, juntar para formar algo mais complexo. Então, o anabolismo é isso que eu acabei de explicar. Já o catabolismo é uma quebra de um composto maior em um mais simples. Deu para entender, gente? Então, é verdade ou falso essa questão? Verdade. Verdadeiro. Agora, eu acho que é a penúltima, né? Quais dessas características não corresponde sobre os vírus? Qual, gente? Um alto espectro de hospedeiros, sim ou não? Sim, gente. Ele tem um alto espectro de hospedeiros, tá? O vírus, ele pode atingir... Vírus pode atingir bactérias, plantas, vertebrados, invertebrados, então tem um alto espectro de hospedeiros. São micro-organismos intracelular obrigatório?
Os vírus Não. são micro-organismos intracelulares obrigatórios? Não. Sim, eles são micro-organismos intracelulares obrigatórios, tá? Eles precisam estar dentro das células para conseguir fazer o seu metabolismo. Eles usam maquinário celular do hospedeiro em geral? Sim. Não possuem especificidade celular. Quase não saiu. É esse item que é o errado, tá, gente? Eles possuem especificidade celular, tá? Última questão, né? Quando acabar eu falo de novo as fases da herpes. Qual a função do endosporos nas bactérias e nos fungos, respectivamente, né? A gente sabe que as bactérias e os fungos, eles produzem endosporos, porém eles têm funções diferentes. Nas bactérias eu vou ter função de quê, gente, esse endosporo? Proteção, né? Já nos fungos eu vou ter uma função de reprodução. Então, o item correto seria proteção e reprodução. Certo, gente? Foi isso? Alguma dúvida a mais que eu posso estar respondendo? Pera, João, qual era aqui o último? O último é endosporos bacterianos têm função de proteção, de sobrevivência, e endosporos de fungos têm função de reprodução. Certo?